Abro aspas, ofensa contra a ministra é pior que o voto dela, fecho aspas. Quem explica aí é o pastor Silas Malafaia, confira. Povo abençoado do Brasil, estamos vivendo um momento gravíssimo. O que é pior? A ofensa de Roberto Jefferson à ministra ou o voto da ministra? Vamos lá. Eu não concordo com nada que Roberto Jefferson falou. Também não concordo com ele trocar tiros com Polícia Federal. Agora, vamos lá, minha gente. Olha o que está acontecendo no Brasil, gente. Pior do que a ditadura, pior do que o ato AI-5. Vamos ouvir a fala da ministra. Ela é réu confesso. É um caso extremamente grave porque, de fato, nós temos uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, na esteira da Constituição, no sentido do impedimento de qualquer forma de censura. Mas eu vejo isso como uma situação excepcionalíssima e que, se de alguma forma, senhor presidente, especialmente o senhor ministro relator, que é o corregedor, isto se comprovar como desbordando para uma censura, deve ser imediatamente reformulada essa decisão no sentido de se acatar integralmente a Constituição e a garantia da liberdade de ausência de qualquer tipo de censura. Portanto, é em situação excepcionalíssima, com os limites aqui postos. Caráter excepcionalíssimo para rasgar a Constituição? Onde é que está o Ministério Público, que não participa de nada? O senhor ditador da toga, Alexandre de Moraes, manobrando e controlando. O TSE virou polícia. Isso é uma afronta à Constituição. Fica aqui o meu protesto e a minha indignação. E quero dizer ao povo brasileiro, crime de injúria, calúnia e difamação já está previsto. Se alguém se sentir caluniado, injuriado, difamado, entra na primeira instância. O ministro não pode usar o poder da caneta para mandar prender ninguém. A democracia do Brasil está em perigo. Estão afrontando o povo e a democracia. Eu não tenho medo. Fica aqui a minha palavra. Deus tenha misericórdia do Brasil e nos livre dessa gente. Muito bem, olha, é o seguinte, são 13 horas e 28 minutos, esquecendo que quem falou aí foi o pastor Malafaia, até porque a gente sabe que existe uma série de preconceitos preconcebidos em relação à figura do Malafaia e, obviamente, condenando a fala do ex-deputado Roberto Jefferson em relação à ministra Carmen Lúcia e a sua atitude ontem ao receber a bala, a Polícia Federal que ia cumprir um mandado de prisão ilegal, né, assinado mais uma vez pelo ministro do STF, o Alexandre de Moraes. Esquecendo essas duas figuras, eu quero te chamar a pensar sobre o seguinte: e se fosse com você, que usasse aí a sua rede social, dissesse algo que ofendesse alguém, mesmo que fosse a honra de uma pessoa importante, e você fosse surpreendido com a Polícia Federal na sua casa. Você, que é um cidadão comum, um civil, alguém que não possui prerrogativa de foro, está com a Polícia Federal na sua porta para cumprir um mandado de prisão expedido por um ministro do Supremo Tribunal Federal. O Código Penal já trata dos crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Então o Roberto Jefferson veio tendo seus direitos, as suas garantias fundamentais constantemente violadas, vilipendiadas por esse ministro do STF, o Supremo Tribunal, ministro do STF, o Alexandre de Moraes. Um processo contra ele aí, por pior que sejam ou que tenham sido as suas declarações, as suas afirmações, tanto anteriormente contra a figura do ministro, quanto agora contra a figura da ministra Carmen Lúcia, tinha que se iniciar na primeira instância. É lá que tem que começar uma ação por calúnia, injúria ou difamação, de reparação da honra que hipoteticamente tenha sido atingida. Isso não é função do Supremo Tribunal Federal. Não cabe a um ministro, seja ele quem for, a Constituição, as nossas leis, o nosso ordenamento jurídico, o nosso sistema acusatório,
não dá essa autoridade, esse poder a Alexandre de Moraes ou a qualquer outro, pertence a qual tribunal ele venha a pertencer, de na canetada mandar prender um cidadão sem que antes corra o devido processo legal. Justifica o que o Roberto Jefferson fez? Não, mas explica. O cara partiu para o desespero. Tem visto constantemente os seus direitos violados. Se tornou um preso político. E esse Roberto Jefferson é o mesmo que lá atrás, em 2005, já quase no final do mandato do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mostrou para todo o Brasil o que era aquele governo lindo e maravilhoso. Quando foi deflagrado através das denúncias dele que o governo Lula comprava apoio na Câmara dos Deputados, num escândalo que ficou conhecido como Mensalão, que o seu Zé Disseu foi condenado, puxou cadeia, teve o mandato de deputado federal cassado na época, que esse mesmo Jefferson foi parar atrás das grades. Então é bom que as pessoas reavivem um pouco a memória, porque isso vem lá de trás, tá? E tem um ditado aí que diz que um povo que não tem passado não tem presente. Não esqueça do que aconteceu no nosso país, jamais. Porque o presente, o agora, é muito reflexo desse passado triste, de corrupção, de mentira, de pilantragem, de safadeza, de falta de amor ao país, de respeito pelo dinheiro público e, consequentemente, pelas pessoas. Então é isso. Qualquer análise minimamente honesta, meu amigo e minha amiga, que me escuta nesse momento, tem que relembrar os fatos. Nós não podemos fazer uma análise como essa de forma superficial, sem colocar na mesa para uma reflexão toda a tirania que foi deflagrada de 2019 para cá pela nossa Suprema Corte. Porque a atitude do Jefferson de hoje é decorrente disso. E sabe-se lá quantas outras. E de quem? Num futuro talvez bem próximo. E o seu Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, que é um covarde, não tem nada que se manifestar, falar em democracia, assim como o presidente da Câmara, Arthur Lira. Porque eles também são responsáveis por esse tipo de ação ou reação do Roberto Jefferson. Pois nós sabemos que o Senado é a casa que pode frear o autoritarismo e as inconstitucionalidades praticadas por Alexandre de Moraes e a sua turma no Supremo Tribunal Federal. Cala a boca, Pacheco! Cala a boca, que o que é teu tá guardado. E o povo de Minas Gerais certamente vai te demitir nas urnas em 2026.